para frente. Deus amado, Deus bendito e santo, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, pela rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos anunciar o Teu Evangelho, as boas novas, anunciar essa notícia, Senhor, que é tremenda, capaz de transformar o ser humano, capaz de mudar a sorte, o destino dos homens, das pessoas. Senhor, muito obrigado, porque pelos nossos delitos, nossos pecados, o que nos restava era o inferno, mas pelo Teu amor expressado na pessoa do Senhor Jesus, Senhor, foi possível, e hoje é possível, de mudarmos a nossa sorte, de mudarmos, ó Deus, o destino da nossa alma. Ó Deus querido, e sabemos que através do Teu amor, Senhor Deus, nós entraremos, ó Deus, aceitando o Senhor Jesus, nós entraremos naquele lugar preparado desde a fundação do mundo, da onde, Senhor Deus, nós nunca deveríamos ter saído segundo a Tua vontade, mas que ali viveremos eternamente. Assim, Senhor Deus, nos alegramos hoje comemoramos, ó Deus, nós relembramos em memória, Senhor Deus, o sacrifício do nosso amado Jesus, e queremos agradecer, Senhor Deus, por tudo. Queremos agradecer pela pregadora dessa noite, a Tua serva, Senhor Deus, que irá trazer o Teu recado, a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, nós consentimos, nós aceitamos a Tua palavra vindo através dos Seus lábios. Senhor Deus, nosso coração, Senhor Deus, está aberto, a nossa mente está atenta a tudo que for dito, tudo que for falado. Queremos estar em sintonia com aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Abençoa a Tua serva, dá ela o direcionamento, a sabedoria. Ó Deus, fala através dos Seus lábios a nós essa noite. Nós agradecemos pela vida delas e pela unção que está sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu cheguei aqui bem triste hoje, sabe? Mas o Senhor alegrou meu coração. O Senhor alegrou meu coração. O segredo é adorar ao Senhor, irmãos. Quando você estiver com o coração bem triste, e você adorar o Senhor, você vai ver o que Ele faz num coração adorador, mesmo em meio a motivos para chorar, para entristecer. E eu subo aqui feliz, porque no momento da adoração, meu coração foi tocado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu vou ministrar hoje aqui foi ministrada sábado passado aqui no culto das mulheres. Eu saí daqui muito impactada, irmãos. Como Deus falou comigo naquele culto. Deus já vinha falando, mas naquele culto completou. E tínhamos aqui, acho que 11 mulheres aqui da igreja. Foi um evento da Convenção Batista Nacional, onde vieram mulheres da região sul-fluminense. Tinha mulheres aqui de Três Rios, vieram pessoas aqui de Resende, vieram do Rio de Janeiro, a líder da CBN Mulher Rio de Janeiro. E essa igreja ficou lotada de mulheres. Irmãos, que foi... Como o Senhor impactou meu coração. Como eu saí daqui mexida mesmo pelo Senhor. E aí eu senti da parte de Deus assim, que era para eu transmitir, que não foi só para mim, não sou só eu, né? Que me vi dentro de uma situação onde eu precisava tomar uma atitude. Eu precisava primeiro identificar. E eu consegui identificar, eu estava sentada ali e eu consegui me ver dentro dessa situação que a mensagem vai trazer aqui, a palavra de Deus, e eu retrocedi, voltei atrás, né? Numa situação em que eu estava indo e ia me trazer prejuízos, ia prejudicar minha vida espiritual. E aí veio a ceia do Senhor. Hoje é a ceia do Senhor, é momento de conserto, é momento de reflexão.
E aí eu senti da parte de Deus trazer essa palavra que mexeu com o meu coração. Se moveu em mim. Eu sei que eu vou transmitir de maneira diferente, né? Cada um tem o seu jeito, eu vou transmitir de maneira diferente, mas é a palavra do Senhor. E ela se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 6. Os irmãos podem ficar assim como estão. Eu peço ao Senhor, o que eu falei para o Senhor é o seguinte: Senhor, da mesma forma que essa palavra entrou no meu coração, ou ainda de forma ainda maior, mais impactante, que seja o Senhor a tocar corações aqui essa noite. Eu creio que todos nós acaba que ficamos nesse contexto em que nós vamos falar aqui essa noite. Precisamos identificar para assim tomarmos uma atitude diante do Senhor. Capítulo 6 de 2 Samuel diz assim, prestem bastante atenção no texto. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas.
Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Eu nunca tinha ouvido alguém pregar essa palavra como eu ouvi, e eu vou trazer aqui para vocês. O assunto aqui, nós sempre focamos em Davi, no contexto aqui de Davi querer levar a arca para Jerusalém. A arca, para o povo de Israel, a arca tinha um significado tremendo, era a presença de Deus no meio do povo. E devido aos filisteus sitiaram e levaram a arca da aliança, e a arca ficou muito tempo longe, fora do meio do povo de Israel. Ficou na casa de Abinadab. Os filisteus levaram, o contexto a gente vê lá, a história, foi para o templo de Dagon, aí aconteceu aquelas coisas, as pessoas tiveram ali tumores, úlceras, a estátua de Dagon aparecia tombada lá no chão, e os próprios filisteus viram o poder daquilo ali, da arca do Senhor, e quiseram retirar a arca e levar de volta. Esse é o contexto. E Davi, a partir do momento que Davi se torna rei de Israel, uma das coisas que ele logo quis foi trazer a arca do Senhor da casa, que nesse momento estava, a partir desse momento que estava em Abinadab. E eles foram retirar, não consultaram ao Senhor. A arca não poderia ser trazida num carro novo, a arca tinha que ser carregada nos ombros, o Senhor não foi consultado. E Davi trouxe fazendo um culto, trouxe se alegrando, trouxe dançando, preparou um carro novo para trazer a arca, mas mesmo assim aconteceu todo esse episódio, onde por causa dos bois tropeçaram, alguém foi colocar a mão na arca, usar, e ali ele foi morto, fulminado. E Davi, diante disso, vendo tudo isso, a arca ficou na casa de Obed-edom, e Davi tomou conhecimento que por causa da arca na casa de Obed-edom, 3 meses se passaram e essa casa foi muito abençoada. A casa de Obed-edom foi abençoada por conta da arca do Senhor ali naquele lugar. Então Davi vai agora de maneira certa, da maneira correta, depois de consultar, de saber a forma certa de trazer a arca, Davi vai. E a mensagem não é sobre Davi, a mensagem é sobre Mical. Num culto de mulheres, o assunto foi sobre Mical. Mas a atitude de Mical, na verdade, a gente pode entender que todos nós passamos por isso. Nós vemos aqui no texto que Mical, ela viu quando Davi chegava com a arca, dançando. E Mical, ela estava, a Bíblia diz assim, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E aí nós vamos pensar na atitude de Mical. Mical estava olhando pela janela. Janela, irmãos, é lugar de observação, não é? Quando a gente vai para a janela e olha para o céu. Quem tem uma bela vista, o que você tem ali para olhar? Você vai olhar para o céu, você vai olhar suas plantas, você vai olhar a árvore, você vai ver pessoas passando pela rua, você vai ouvir conversas, você vê os carros passarem, você vai para a janela, e janela é lugar de observação.
Na janela, nós observamos comportamentos. Na janela, nós observamos atitudes. Na janela, nós ouvimos coisas que não precisávamos ouvir, nós vemos coisas que não precisávamos ver. E Mical, ela estava na janela. Estava na janela, viu aquela cena, no seu coração desprezou o seu marido, a sua atitude. Por causa desse desprezo, desse sentimento, outros comportamentos, outras situações foram geradas ali. E eu queria trazer para a nossa vida, irmãos, diante dessa mensagem, eu acabei descobrindo que eu estava na janela. Eu acabei descobrindo que a gente observar, irmãos, é inevitável. É inevitável. Nós observamos pessoas, nós observamos coisas, nós andamos em relacionamentos e observar é inevitável. Quantas coisas nós vemos? Quantas pessoas falam que se afastaram da presença de Deus por causa do que viram? Quantas pessoas não voltam para a presença do Senhor por causa de coisas que viram, que ouviram? Observar é inevitável. Mas o que nós vamos fazer com a nossa observação? Isso aqui rendeu no coração de Mical. Isso aqui levou tempo. Davi continuou passando. O texto diz que ele botou a arca no lugar e ali fizeram sacrifícios. O tempo passou, ali demorou um tempo. E aquilo ali foi crescendo no coração de Mical. E muitas vezes, como nós ficamos? Diante de um comportamento, diante de uma situação que a gente olha, e ali a gente pensa algo, ali nós temos um comportamento, nós temos uma atitude, nós temos um resultado. E é muito importante a gente parar para pensar nisso. Eu falei, gente, eu sentei ali no culto, e eu vim para esse culto com muita expectativa, porque eu acho que isso é comum de todas as pessoas, mas não sei, eu acho que isso é comum a todos, mas no nosso caso de liderança a gente observa, a gente precisa observar, um comportamento, a gente precisa observar. Eu garanto que eu cheguei aqui hoje, observaram que meu coração estava triste, só de eu chegar. Pessoas observaram que hoje eu cheguei aqui, eu estava com o coração triste. Observar, a gente observa. Uma análise a gente faz de comportamentos. Isso é inevitável. Mas o que eu penso? Qual a observação que eu faço? Diante de uma observação. A gente precisa pensar sobre isso. O que essa observação, o que esse pensamento está gerando no meu coração? O que isso está fazendo comigo? Muitas vezes nos separa de pessoas. Uma observação, uma atitude, um comportamento pode fazer simplesmente que eu falo assim, ó, você para lá, eu para cá. E ali, ó, não quero contato. Não quero amizade. Não dá para mim. Eu vi, a gente acaba julgando, a gente acaba fazendo de forma errada. Por exemplo, quantas vezes a gente peca por não ir à pessoa para falar aquilo que nós observamos? Quantas vezes aquilo que nós observamos a gente fala com quem está perto? Por que eu estou falando que a gente precisa pensar no que a gente faz com a observação? Porque, biblicamente, a nossa análise, a nossa observação, a gente tem que ir lá na pessoa e falar, eu tive essa impressão, você me perdoa se eu estou te julgando, você me perdoa, mas eu tive essa impressão, eu percebi isso, ou essa atitude sua me fez achar isso a seu respeito. Mas a gente não tem coragem de fazer isso. A gente se cala, e a gente vai ruminando aquilo,
a gente vai deixando aquilo crescer. Aqui está se falando do relacionamento de um casal, marido e mulher. Mical era esposa de Davi. Quantas vezes isso acontece no nosso casamento, no nosso lar, na nossa vida em família? E por isso uma barreira, um muro de separação se levanta, porque a gente simplesmente ficou olhando uma situação, e a partir desse olhar, sentimentos foram gerados no nosso coração. Sentimentos cresceram dentro de nós. Sentimentos nos afastaram, nos separaram. Quantos casais estão dentro de casa separados? Quantos filhos estão dentro de casa separados dos pais? Quanta esposa está dentro de casa separada do marido? Quantos pais estão dentro de casa de corpo presente separados dos filhos? E a gente precisa dar um basta. Essa semana, eu fui muito abençoada no sábado, mas essa semana foi uma semana que parece que Deus me preparou para enfrentar essa semana. Parece que sábado o Senhor me preparou para enfrentar essa semana. Coisas que eu vi, coisas que eu ouvi, e que eu poderia ter fechado o meu coração, mas eu me coloquei, não, Senhor, não, eu vou sair da janela. Eu não quero ficar na janela. Eu não quero ficar nesse lugar de observar as pessoas. Irmãos, nós estamos numa igreja. Nós vivemos uma vida ministerial. Nós vivemos em família. Na nossa família em casa, a gente vê coisas e a gente supera. A gente supera. A gente supera as fraquezas uns dos outros. Mas no corpo, na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, nós estamos sendo preparados para viver em família. Para viver como corpo. E o corpo sente, irmãos. Quando as coisas não vão bem, o corpo sente. Tem pessoas que nem sabem. Tem muitas pessoas aqui que não imaginam porque eu estou triste hoje. Alguns sabem. Mas parece que o corpo sente. Porque nós somos corpo. No seu corpo, se tiver um dedinho machucado, se você queimar a pontinha do seu dedo, o corpo todo fica incomodado, fica doendo, fica ardendo. Muitas vezes, quando a gente é corpo mesmo, quando a gente está vivendo esse mesmo sentimento, esse mesmo amor, precisa nos incomodar a dor do outro. Precisa nos incomodar. E muitas vezes a gente olha um comportamento e a gente tem outra reação, outra atitude. Eu conversando, lá na outra igreja ainda, um dia eu estava estacionando o carro quando eu cheguei na igreja, e a Karen me abordou chorando. A Karen, ela estava muito chateada com a Mônica. Mas a Karen, ela estava me esperando assim, eu estacionando o carro, quando eu saltei, a Karen chorava muito e falava assim: pastora, eu não aguento mais. Pastora, e chorando, e chorando, e chorando, e chorando. E eu falei com a Karen, e eu pedi autorização a elas para falar esse testemunho delas aqui hoje. Porque quando o culto acabou sábado, nós estávamos ali fora. E eu chorei olhando as duas, uma perto da outra, porque eu me lembrei desse dia. E eu virei para a Karen e falei assim: você tem que falar isso para a Mônica. Você tem que ir lá e abrir seu coração. Você tem que falar com ela vai te ouvir. A Karen foi e falou com a Mônica. A Mônica não sabia que estava causando aquilo na vida da Karen. A Mônica não podia imaginar que a Karen estava aos prantos chorando por causa de algo que ela falou, por causa de alguma situação, por causa de um comportamento. Mas elas se acertaram naquele dia onde verdades foram ditas. Elas se acertaram naquele dia, hoje elas caminham juntas. Caminham juntas mesmo. Não é uma para lá e outra para cá.
Irmãos, em casa, eu estava conversando com meu marido hoje, irmãos, nós somos pessoas diferentes. Vocês têm embate com o marido de vocês? Eu tenho. Eu tenho. Ele pensa de uma maneira, eu penso de outra. Muitas vezes eu olho para uma atitude dele e me comporto como Mical. Foi isso que Deus me mostrou. Foi isso que Deus me mostrou. Eu estou ali olhando, eu estou observando. Aí, assim como Mical falou assim, desnecessário. Desnecessário. Eu falei, meu Deus, eu faço isso. Não precisava tanto, não precisava ser desse jeito, não precisava ser dessa forma, não concordo com isso. Só que a forma, como muitas vezes eu falo, é que não é, a observação muitas vezes não é dentro de uma palavra correta. Por quê? Porque ela vem com outros sentimentos. Porque o que a gente tem que tomar cuidado, que Deus me fez entender? O problema não é observar. O problema é quando eu observo e através dessa observação, sentimentos são gerados no meu coração. E isso acontece dentro de casa. Aí, o inimigo, ele quer nos separar. Ele quer que a gente não viva em unidade. Nessa unidade que deve começar dentro do nosso lar, nesse conserto que precisa ter dentro da nossa casa. Se eu não puder viver bem com meu marido lá dentro de casa, eu vou pregar o que aqui, irmãos? Eu vou pregar o que aqui? E como que o inimigo trabalha para que isso aconteça? Como que o inimigo trabalha para que haja mesmo essa barreira de separação? E aí, o que aconteceu com Mical? Ela desprezou no seu coração. No versículo 20, diz que ela sai para encontrar-se com ele. E aí, vem uma atitude de Mical no meio disso. Ela critica. Depois ela desrespeita. Pensa, se eu olhar para o rei e falar assim, ó, muito bonito, né, rei? Muito bonito. Estava olhando lá você dançando com as servas. Ela quis dizer assim, ó, você parecia mais um vadio. Não precisava tanto. Você parecia um sem vergonha. Você perdeu a noção de que você é rei? Você perdeu a noção de quem você é? Perdeu? Você é o rei. Só que nisso a gente vê que ela não tratou ele como rei. Ela estava olhando da janela, ela teve essa atitude, ela entrou com aquela crítica, com aquele desrespeito, exigindo ou criticando o comportamento dele como rei, mas ela não tratou Davi como um rei. Olha, irmãos, como é que as coisas acontecem. E isso acontece com a gente, acontece comigo, acontece, os embates acontecem. Eu não sei se tem alguém aqui que não tem problema na sua casa, no seu relacionamento. Eu não sei se tem alguém aqui que pode dizer, lá em casa vai tudo bem, a gente não discute por nada. É uma calmaria só. A gente sabe conversar, a gente fala no tom adequado. Irmãos, infelizmente, aonde há liberdade, a gente precisa vigiar. Por quê? Uma coisa é vocês virarem para o pastor falar alguma coisa, outra coisa sou eu. A liberdade que eu tenho para falar com o Rafael é de mãe. A liberdade que eu tenho para falar com meu marido é de esposa. Eu tenho muita liberdade. E eu sou faladeira, irmãos. Eu sou faladeira. Eu olho e pá. E eu fico assim, Senhor, por favor, me ajuda a ser mansa.
a ser branda. A tua palavra diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Senhor, me ajuda a viver, me ajuda a pensar de que maneira. Irmãos, muitas coisas eu falei com meu marido, eu não faço por mal. Não é que eu penso assim, vou falar de qualquer jeito com ele, porque não, eu honro meu marido, ele é importante demais para mim. Eu sei que ele é pastor, eu sei que ele é ungido do Senhor e que ele está sobre a minha vida, porque também é meu marido. Só que o jeito da gente, a forma da gente, a situação no momento vem, a gente acaba pecando e falando do jeito que não é para falar. Que transmite desrespeito, que transmite desonra. E a coisa para Mical foi muito séria. A gente vê aqui que para Davi era muito importante. Pensa o que era para Davi, gente. Eu fui lá, fui pegar a arca. Davi vê Uzá morrendo na frente dele. Não pôde continuar a levar a arca ficou ali mesmo, porque ele falou, vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Pensa, o Uzá morreu. Ele queria muito levar, mas ele estava ali. Imagina o coração de Davi diante da situação. Ele foi buscar, ele preparou um culto, ele preparou um carro. Aquele carro deve ter sido construído, um carro novo, e ele achou que ia adorar a Deus e que Deus ia se agradar. Poxa, fazer um carro novo para carregar a presença de Deus, para carregar a arca. E ali o povo ia com símbolos, ia dançando, ia com instrumentos, ia ali. E de repente o homem cai duro e morre, porque botou a mão na arca. A expectativa que Davi devia estar, quando ouviu falar que, está tudo bem, a arca está lá na casa de Obed-Edom, e Obed-Edom tem sido abençoado, e Davi de novo volta, de novo com o mesmo desejo, com a mesma expectativa. Precisamos trazer a presença de Deus para o nosso meio, é importante, a presença de Deus precisa estar no nosso meio. E Davi vai, e Mical no meio disso, irmãos. E Mical no meio disso, a presença de Deus não era tão importante na vida de Mical para ela quanto era para Davi. Esse momento ela não via importância, ela não compartilhava do mesmo entusiasmo, irmãos. Quantas vezes nós estamos na janela o nosso líder ministerial, nossa casa, nosso ministério, e nós estamos na janela só observando fatos, comportamentos, atitudes. Um está entusiasmado, querendo fazer e acontecer e ver a obra de Deus avançar. O outro está ali naquela expectativa de ganhar almas para o Senhor. E a gente assim, desnecessário. Não precisa tanto. A gente precisa acordar, igreja. O Senhor me despertou com essa palavra. Ainda que tem coisas que eu posso discordar, que eu posso achar que deve ser feito diferente em outro momento, N situações, mas a obra de Deus ela não pode parar. E às vezes a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica da janela olhando para muita coisa e a gente fica assim, eu vou parar aí do jeito que está. Quer saber? Vamos ver aonde vai dar, vou deixar o barco andar. E vamos ver, né? Responsabilidade não é minha, é do pastor, é do meu líder, é do meu... vamos ver, eu falo, não adianta, eu estou falando, as coisas não acontecem, a gente fala e a pessoa não ouve, a igreja não corresponde, a gente está falando sobre isso e nada muda, ninguém está ouvindo. E quantas coisas, irmãos, passam na nossa mente, no nosso dia a dia, no meu não, no nosso. Acredito que vocês estão se identificando ou não? Estão se identificando, irmãos? Ela não participava, ela não dava importância. Era sem vergonhice. Era exagero. O comportamento de Davi era exagero, sabe por quê? Ela não sentiu mesmo. O relacionamento dela com Deus era superficial. Ela ouvia falar de todos os feitos de Deus no meio do povo de Israel, mas ela, não tinha essa fé, essa convicção, esse ardor no seu coração. A presença de Deus, irmãos, o que é a presença de Deus? Hoje nós não carregamos uma arca, nós somos a arca. Irmãos,
A gente está aqui diante de uma palavra e a gente pode pensar assim, é a história. A presença de Deus, né? Os filisteus roubaram a arca. É a história. Davi trouxe, para o povo era importante. E hoje, gente, hoje, a presença do Altíssimo em nós, irmãos, pensa, quando você está na sua roda de amigos, a presença de Deus está ali, porque você carrega a presença de Deus. Quando você está em família, quando você está com seu esposo, a presença de Deus está ali, porque você é a arca ambulante, você é o próprio tabernáculo, você e eu carregamos a presença de Deus. Será que nós estamos sendo como Mical? Olhando para quem está muito cheio, com muito ardor, com muita vontade, ver a igreja crescer, a igreja avançar, mas eu estou aqui porque o que der deu, eu vou andando conforme a música, eu estou aqui, Irmãos, o que você pode identificar? Você aqui hoje, pode pensar a seu respeito, você entende o privilégio, a grandeza da presença de Deus, e você sente, você anseia, você almeja, você tem entusiasmo por essa presença como Davi, ou você pode falar assim, eu sou como Mical, para mim eu vou andando, vou levando, eu faço parte do corpo, eu faço parte da membresia, e eu estou aqui. A gente precisa sair da janela, a gente precisa sair da janela, a gente precisa parar de só ficar observando, porque a observação faz com que a gente julgue, a observação faz com que a gente murmure, a observação vai fazer com que a gente paralise. Os sentimentos, quantos sentimentos, uma coisa gera outra, e eu pensei bastante sobre isso. O que as observações têm gerado em nós? O que você está sentindo? Geram atitudes de crítica? Você tem sido muito crítico? O que as observações têm gerado na sua vida? Julgamento? Você julga muito? Murmuração? Aí eu reclamo mesmo, Essas atitudes geram que sentimentos? Inveja, eu estou observando, e o que gerou em mim? Inveja? Frustração? Irmãos, eu não sou uma pessoa de muitas habilidades. Eu vejo pessoas aqui na igreja que faz um monte de coisa. Aí eu fico pensando, caramba, é um monte de dom numa pessoa só, eu podia ter um pouco mais. Mas aí o pastor veio, pregou sobre os talentos, como Deus fala comigo. Se eu tiver um só, o que eu tenho que fazer é usar aquele um. Ao invés de ficar com inveja do dom dos outros, querendo fazer o que o outro faz. E a observação faz a gente fazer isso. Deus te deu algo, você não faz, mas fica ambicionando o que o outro faz, querendo ser o outro fazer, e a frustração vai te paralisar. Porque eu não consigo, porque eu não sei falar, porque... Decepção. Um sentimento que gera em nós a observação é a decepção. Decepcionado fica paralisado. A decepção paralisa. Tristeza. Tristeza. Fico triste. Na vida de outros, revolta. A observação traz revolta. Fico revoltada. Eu fico inconformada. Eu fico indignada. Eu fico irada, e eu fico com ódio, e eu fico com raiva, porque eu acho que não pode ser assim, porque não pode ser desse jeito, porque não pode ser dessa forma. Ira. E esses sentimentos resultam em paralisia, que resulta em falta de frutos. Versículo 23 diz assim: Mical
filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Irmão, isso é muito sério. Pensa o que a atitude de Mical, de olhar pela janela, olhar para um comportamento do seu esposo, desprezar ele no seu coração, depois falar o que ela falou, fez com que ela ficasse infrutífera. Qual era o sentimento de Mical? Talvez ela estava amargurada por motivos pessoais. Mical amava Davi. A Bíblia diz que Mical amava Davi. Quando Davi venceu o gigante, eu não sei se os irmãos lembram, os soldados falavam assim, ó, quem matar o gigante, ele vai dar uma filha, vai casar com a filha do rei. Era até uma outra, que eu esqueci o nome, que ele ia ganhar. Mas a outra já estava comprometida. O rei ficou sabendo, Saul, que Mical, a filha dele, era apaixonada por Davi, e uniu o útil ao agradável. Só que Saul, por ciúme de Davi, ciúme por quê? Porque estava observando que Davi estava ganhando credibilidade. Estava observando. Saul teve ciúme de Davi. Estava observando o que o povo falava acerca de Saul. Estava comparando o que falava acerca de Davi. Estava comparando o que se falava dele e o que se falava de Davi. Ele estava só na observação. Aquilo ali gerou um ciúme e Saul começou a perseguir Davi. E sabe o que Saul faz? Une o útil ao agradável, agora que ele morre. Para ele casar com a minha filha, eu vou falar, ó, fala com ele que ele tem que trazer 100 prepúcios dos filisteus. Os filisteus, né? Ele foi e trouxe 200, matou 200. Com isso, Saul viu que Deus era com Davi e Mical foi ser esposa de Davi. E a Bíblia diz assim, Mical amava Davi. Sabe o que aconteceu? Nesse ciúme de Saul, nessa perseguição de Saul, um dia Mical ajudou Davi a fugir pela janela. Ela gostava de uma janela, hein? Ela ajuda, o texto diz que Mical ajudou Davi a fugir pela janela para ser livre do pai, mentiu para o pai. E Davi foi embora, fugir de Saul. Foi embora, fugir de Saul. E o texto vai, a história vai. Eu li um relato aqui na minha Bíblia, que 14 anos se passaram. Inclusive 7, depois que Saul morreu. Desses 14, 7, depois que Saul morreu. Davi nunca procurou Mical. Nunca procurou saber dela. Nunca Mical devia ter um sentimento, devia ter uma tristeza muito grande. Com isso, o rei deu outro marido para ela. Pensa na história da mulher. O rei pegou e deu a ela para outro homem, porque Davi simplesmente não falou mais no assunto. Davi se mandou fugindo de Saul, e cadê saber da Mical? Bom, agora o pai dela morreu, tem que ir lá saber da minha esposa. Nada. Um dia, por questões políticas, ele faz um acordo com Abner, ele fala assim, ó, você vai lá e traz a Mical, minha mulher. O texto diz que o marido de Mical, ele chorava tanto andando atrás dela, andando, vendo ela embora. Simplesmente o rei mandou, ela é minha mulher, mandou pegar. E Mical foi indo, esse homem amoroso, esse homem atencioso. A Bíblia mostra que esse segundo marido foi o marido, ele amava Mical. A Bíblia não fala o que Mical sentia, não fala se ela ainda amava Davi, a história não relata, mas olha o desencadear da história. Sabe lá se quando ela estava olhando na janela e olhando Davi lá dançando, sabe lá se não tinha amargura no coração dela por causa de olhar para o seu passado, para a sua história. Quem sabe você
está aqui hoje, você está olhando para a história, na janela para a história do seu passado, e você não sai desse lugar. Fica na janela só olhando para o seu passado, só olhando para trás, só olhando para o que aconteceu, só olhando para o que fizeram com você. Quem sabe a sua situação hoje aqui é essa. Eu não sei. Eu falei, Senhor, traz aqui as pessoas que o Senhor quiser. Eu não sei que sentimento que Mical tinha. Eu não sei se era de desprezo. Eu não sei. Eu não faço ideia. Mas eu queria que você avaliasse. Se você estiver olhando para o seu passado, quais são os seus sentimentos? Será que na janela do seu passado, olhando para trás, você sente dor, raiva, ódio, tristeza, frustração, decepção e desprezo? Será que você sente desprezo por alguém? Esse olhar vai te trazer consequências. O que Deus quer nessa noite é que a gente saia da janela. Sábado eu saí daqui olhando para as mulheres que estavam aqui comigo e falei, eu estava na janela. Eu estava na janela. Aí a outra olhou e falou assim, eu também estava na janela. E a outra, eu estava na janela. Nesse texto, nessa história, eu resumi para a gente compreender algumas coisas, levar para casa e não esquecer. Nós devemos valorizar a presença de Deus que carregamos, irmãos. Fica de pé quem é líder de ministério aqui na igreja. Só fica em pé que eu quero. Fica em pé. Só não pode faltar a presença. Não pode faltar a presença. Não pode faltar a presença. Pastor, não pode faltar a presença. Ângela, não pode faltar a presença. A presença não pode faltar. Não pode faltar a presença. Dentro do seu ministério, onde você está atuando, pense nisso. Eu estou aqui, só não pode faltar a presença. Na sua vida, aonde você vai, pode sentar. Aonde você estiver, igreja, só não pode faltar a presença. Porque se a presença de Deus estiver agindo na tua vida, lá onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde você estiver, a presença de Deus vai se manifestar. Se a presença de Deus não estiver se manifestando na nossa vida, tem coisa errada. E o Senhor nos chama a um conserto, o Senhor nos chama a um despertamento, o Senhor nos chama a uma reflexão essa noite. Se você está só observando pessoas, você está na janela, se você não sair daí, você vai ser infrutífero. Carregar a presença de Deus requer sacrifício de obediência. Irmãos, a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. A gente vê no texto que Davi andava, o povo dava 6 passos e sacrificava. Pensa, irmãos, 6 passos e matar bicho, fazer ali um sacrifício e depois continuar, imagina. A presença de Deus, carregar a presença de Deus requer sacrifício de obediência. Obediência. E é sacrifício obedecer. O que Deus está vendo? Se eu me humilho, se eu reconheço, se eu volto atrás, o que Deus está vendo? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Como é difícil para mim me humilhar e pedir perdão.
eu fico assim, meu Deus, não me deixe errar, porque como é ruim me humilhar. Eu acho difícil para mim. Porque eu sempre fui tratada nessa área. Eu sempre fui tratada nessa área. De perdoar, 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 perdoar. Sempre eu ministro perdão aqui na igreja. Por quê? Porque é uma área de tratamento na minha vida. Não é fácil para mim chegar para alguém e falar assim: você me perdoa porque eu errei. Eu acho dificílimo. Quando eu faço isso, quando eu reconheço um erro por causa de Deus, em obediência à palavra de Deus, isso é sacrifício de obediência. Quando eu quero ser melhor esposa para o meu marido, isso é sacrifício de obediência. Ô Léo, pastor Léo, como Deus te usou na última vez que você pregou aqui na minha vida. Você, antes de introduzir a mensagem, você falou sobre Ló e sobre Abraão. E você falou sobre andar com quem tem a promessa. Lembra disso? Anda com quem tem a promessa. Quem tem a promessa aqui? O pastor. Não, a promessa do crescimento, a promessa para que essa igreja existisse, o pastor está com a promessa, não está? Irmãos, como o diabo está lutando para nos separar, para nos impedir de caminhar ao lado dele nessa jornada. Irmãos, ainda que a gente não concorde, ainda que a gente tenha diferentes opiniões, mas a gente precisa falar a verdade uns com os outros. A gente precisa, olha, é isso que eu sinto, é isso me entristeceu. Você falou isso, me perdoa, mas o que eu achei sobre isso foi isso aqui que você falou, mexeu comigo e é isso que eu estou sentindo. Nós precisamos, e aí, Deus falou comigo: você não vai a lugar nenhum se não colar com esse homem. Você não vai a lugar nenhum se não colar com ele. A gente precisa ter o mesmo entusiasmo. A gente precisa ver o mesmo valor. E Mical não fez isso. E uma coisa interessante que Deus abriu os meus olhos para ver. Primeiro eu vou falar outra coisa, mais um fato desse texto. Fazer do jeito de Deus, irmãos. Fazer do jeito de Deus, irmãos. Ó, Davi foi fazer com toda alegria, foi um culto, foi música, foi adoração, foi carro novo. Mas não era o jeito de Deus, não era o jeito de carregar a arca. Não adiantava fazer culto e não adiantava carro novo, não era o jeito de Deus e deu ruim. Uma coisa nesse texto que eu preciso observar: fazer do jeito de Deus. Qual o jeito de Deus? Para eu descobrir o jeito de Deus, eu tenho que buscar Deus. Para eu descobrir o jeito de Deus para o meu ministério, para aquilo que eu estou fazendo, para o crescimento da igreja, para o romper, para uma situação que eu não consigo saber o que fazer, eu preciso estar na dependência de Deus e na presença do Senhor. Eu preciso saber o jeito de Deus. E eu preciso sair da janela, irmãos. Eu preciso sair da janela. Vocês precisam sair da janela? Vocês precisam? Olha, Deus abriu meus olhos para isso aqui hoje à tarde. Versículo 18 diz assim, olha isso aqui, irmãos. Versículo 18. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo, e em nome do Senhor dos Exércitos, do povo, em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Davi abençoou o povo. Aí, versículo 20.
voltando Davi para abençoar a sua casa. Fala comigo, Davi abençoou o povo. Davi veio para abençoar a sua casa. Versículo 21 e 22. Versículo 20, vamos acabar esse pedaço. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Olha, as coisas têm consequências na vida da gente. Quando ela estava na janela e que Davi passou, era ali que ela tinha que ter descido. Sabe para onde que ela tinha que ter ido? Dançar. Certo? Ela tinha que ter ido dançar. Ela tinha que ter ido se alegrar. Ela tinha que ter ido para lá, ela tinha que participar da festa. Ela tinha que se envolver. Era lá que ela tinha que estar, envolvida na festa, envolvida na celebração, envolvida no movimento, com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria. Para isso ela não saiu, ela ficou na janela. Até que Davi liberou o povo e demorou muito tempo. Quando Davi veio, ele veio para abençoar a sua casa. Aí ela desce. Aí ela desce. Porque ela não foi fazer o que era certo. Porque ela não foi fazer o que ela tinha que ter feito. Ela ruminou. Ela alimentou. Ela deu vazão a sentimentos errados. Quando Davi volta para sua casa, ele vem para abençoar, certo? Sabe o que é que resultou? Ela foi amaldiçoada. Ela podia receber bênção. E ela recebeu esterilidade, falta de fruto. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, isso é muito sério. Meu Deus, meu Deus. Como é que está a nossa vida? Como é que a gente pode identificar o momento que a gente está vivendo? Será que eu vou viver uma vida sem frutos? Uma vida de esterilidade espiritual? Uma vida longe da bênção? Porque eu me mantenho numa posição, num sentimento, porque eu deixei permanecer no meu coração coisas que não são agradáveis ao Senhor. E isso vai ser o resultado da minha vida? Ah, não vai. Não vai. Eu queria chamar aqui a irmã Fátima. A irmã Fátima, ela foi muito impactada também com essa palavra no sábado. E ela vai dar um testemunho breve do que Deus fez na vida dela no sábado, nesse momento, com essa palavra. A paz, queridas. Então, eu quero testemunhar que eu realmente estava vivendo isso na janela, quanto ao meu ministério. E essa palavra de sábado me impactou muito, porque Deus me mostrou que o que eu estava vivendo, na verdade, eu queria fazer do meu jeito, mas o Senhor falou que a gente tem que fazer do jeito dele. O nosso jeito não é o jeito de Deus. E na janela a gente começa a observar muitas coisas e a gente começa a ver muitas coisas, a gente vê aquilo que a gente não quer ver, a gente fala aquilo que a gente não quer falar, como a palavra foi ministrada, e a gente escuta aquilo que a gente não quer escutar. E eu comecei a observar na janela e ver muitas coisas, só que eu comecei a olhar para mim, para dentro de mim, e eu comecei a me sentir incapaz. Eu comecei a me frustrar, pensando assim, o meu ministério Elas não está fluindo por minha culpa. Afinal de contas, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar, e eu não sei. Então, deve ter alguém que tenha mais capacidade, que pode ficar no ministério, no meu lugar. E eu comecei a oferecer o ministério para um monte de gente. E eu achei que era tempo de passar o cajado, de passar para outra pessoa.
E eu fiquei na janela observando muitas coisas. E na janela, a gente aceita, né, os post-its que a vida nos impõe. Sabe? E o diabo aproveita para colocar mais post-it na gente. Você não sabe fazer, você não tem condição, você já passou o seu tempo. Você começa a sentir um monte de coisas que o diabo aproveita para colocar em você. Sabe? Mas eu dou glória a Deus, porque o Senhor me falou, o Senhor falou comigo, que eu estava na janela. Nesse sábado, o Senhor trouxe à minha mente, à minha memória, quem eu estava sendo. No tempo atrás, algum tempo, na igreja, naquela outra igreja, a Rose, me chamou no banquinho lá fora e falou assim: irmã Fátima, vem cá que eu quero falar com você. Aí eu fui, sentei lá no banco do lado dela, ela falou assim: irmã Fátima, quero te pedir perdão. Eu falei: perdão, irmã Rose, por que tu não fez nada, tu não me fez nada? Ela falou assim: irmã Fátima, eu não ia com a tua cara. Eu te achava antipática, metida, e eu não gostava de você, e eu quero te pedir perdão, porque eu vi que você não é nada disso. Aí até ri, nós brincamos e tal, mas volta e meia, vem aqueles pensamentos. E agora, ultimamente, na janela, o diabo vai trazendo essas coisas. Os post-its que foram colocados que a gente não tirou. Então, eu comecei a pensar assim, vai ver que as pessoas podem não gostar de mim, podem não estar satisfeitas comigo no ministério, vai ver que me acha antipática ou me acha orgulhosa. A gente começa a pensar um monte de coisa, porque está na janela. Então, a gente começa a se fazer de vítima, né? E a gente começa a abrir mão daquilo que Deus deu, mas o Senhor mandou a palavra aqui no sábado passado. O Senhor falou, eu estava pensando isso, eu não sei fazer, eu não sei falar, e Deus colocou na boca da pastora. Você diz que você não sabe fazer, você não sabe pregar, você não sabe falar, mas você não sabe que quando Deus te chamou, Ele sabia que você não sabia? Você vai fazer do jeito dele, não é do seu jeito. Então, é do jeito de Deus. Então, eu tenho procurado buscar de Deus a capacitação, eu busco do Senhor. E eu entendi que eu tenho que sair da janela. E eu saí, em nome de Jesus. Saí da janela. Então, o que Deus me der para fazer, eu falo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Não do meu jeito, mas do teu jeito. Do jeito que Deus quiser, eu vou fazer. Porque eu não quero ficar estéril, igual Mical ficou. Ela ficou estéril por causa da desobediência, porque estava na janela, porque viu coisa que não era para ver, falou que não era para falar e pensou que não era para pensar, né? Então, que o Senhor possa nos despertar para isso e a gente possa se levantar contra essas investidas do maligno, porque nós estamos vivendo esse tempo que o diabo tem investido de maneira feroz na vida, das nossas vidas como cristãos, para nos fazer parar, para nos abater, nos entristecer e nos fazer sair da presença do Senhor. E não cumprir com o chamado que Ele nos tem chamado. Amém, queridos? Que vocês orem por mim, tá? Para que o Senhor me fortaleça, eu vou continuar orando. Vou orar por vocês também. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém, né, irmãos? E ela voltou para a liderança do Ministério Infantil. A palavra... Oi? Desculpa. Isso, Ellen. Ai. O Ministério Elas, gente. Que Ministério Infantil, Ministério Elas. Irmão, irmãs, principalmente as irmãs, vamos apoiar uns aos outros. Os homens, vamos apoiar. Vamos nos envolver. Vamos ficar olhando da janela como Mical fez, não? Porque no lugar de ser abençoado, a gente vai colher resultados ruins. E Deus abriu os meus olhos hoje à tarde para ver isso aqui. Poderia ser abençoada, mas foi amaldiçoada, porque ficou na janela. Eu creio que a gente, no decorrer dos nossos dias, a gente vai se ver na janela. Mas aí a gente vai lembrar desse caso, dessa palavra. A gente vai se lembrar de Mical.
E a gente vai poder declarar: está amarrada em nome de Jesus, eu vou sair da janela. Né, queridos? Por quê? Porque são situações que envolvem a nossa vida e a gente vai ver. E a gente vai observar. E a gente hoje entendeu o que vamos fazer com as observações. Ou vamos ser paralisados, ou nós vamos rejeitar, vamos cumprir a palavra de Deus, vamos resolver as pendências e vamos caminhar. Hoje é dia de ceia do Senhor. A palavra de Deus, 1 Coríntios 11, versículo 23 a 32. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. É dia hoje de você que pensou, que foi tocado por essa palavra. Eu fui muito tocada por essa palavra, muito tocada. Essa palavra veio no meu coração como uma flecha. Eu precisava dessa palavra. E eu espero que, como uma flecha, ela tenha entrado no seu coração aqui essa noite. Ela tenha entrado no seu coração aqui essa noite. Conserte a sua vida. A presença de Deus, andar com Deus, sacrifício de obediência, nos humilharmos, por mais difícil que seja, reconhecer nossos erros, não nos torna menores. Eu penso que errar é muito fácil, não é fácil? Abrir a boca, falar, é fácil, sai que a gente nem pensa, né? Mas reconhecer que errou, nos humilhar, fazer conserto, isso é sacrifício ao Senhor. Isso é sacrifício ao Senhor. Não admita o diabo te parar. Não admita o diabo acabar com o seu casamento. Não admita, espiritualmente falando, você se tornar estéril. Sabe por quê? Um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor e vamos ter que apresentar o que temos nas mãos, o que fizemos com aquilo que Ele nos deu. E Jesus é meu exemplo, é teu exemplo. Jesus, ele viu e ele observou muitos comportamentos. Pessoas falsas, pessoas interesseiras, pessoas que iam atrás dele querendo pão que ele ia multiplicar, querendo a cura que ele ia dar, pessoas que andavam atrás dele querendo a bênção, mas não o abençoador. Pessoas ingratas, como a gente vê na passagem dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Pessoas caluniadoras. E assim por diante. Quantos comportamentos, quantas atitudes, quantas coisas Jesus viu na sua trajetória. Mas Ele é nosso exemplo maior. Ele, por minha causa, por sua causa, IBR, igreja, visitante que está aqui, Ele cumpriu a vontade do Pai. Ele se deu, Ele se sacrificou, Ele mesmo, em obediência ao Pai, por minha causa e por tua causa. E, por N situações, a gente quer parar, a gente desanima. O dia que você estiver bem desanimado em casa, vem para o culto que você vai ver. Você fica desanimado em casa, o culto acaba, você está lá desanimado. A semana começa, você está lá desanimado. Vem para a igreja para você ver. Começa a adorar o Senhor para você ver o que acontece. Quando você vem entregar ao Senhor sacrifício de adoração, de louvor, com o coração sangrando, triste, por situações que aconteceram, mas você rejeita. Essa semana eu tive que sair da janela 3 vezes. 3 vezes. Sábado eu falei, eu vou sair da janela. 3 situações essa semana podia me deixar agarrada na janela de novo.
Mas eu guardei essa palavra no meu coração e falei: não, eu não vou ficar na janela. A minha vida não vai girar em torno disso daí. Eu não vou admitir esse tipo de pensamento e sentimento. Eu vou avançar. Eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Essa palavra, primeiro ela me impacta. Primeiro ela me impactou. Primeiro ela me exortou. Primeiro ela me corrigiu. E o que eu desejo de todo o meu coração é que você não esqueça mais que você precisa sair da janela. Amém? Vocês aqui conosco, vamos levantar as nossas mãos e vamos dizer todos juntos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.